5 dicas para que seu paciente engaje no processo de psicoterapia. Olá, psis! Olá, meus colegas psicólogos. Hoje é o tema da nossa live de toda terça-feira, 11 horas da manhã. Então, esse tema de hoje, vai ajudar a gente em diversas coisas. Principalmente, quando a gente recebe um paciente, e ele tá ali calado, ou muitas vezes irritado com o processo, tá ali, tipo, como se a gente tivesse culpa do processo não tá andando, e a gente vai entender que às vezes sim, pode ser nossa responsabilidade desse processo caminhar de forma correta. E entender, e a gente poder avaliar se é a nossa responsabilidade, se a gente pode fazer alguma coisa ou não, faz parte do processo dessa pessoa, Então, gente, vamos lá para a nossa primeira dica, para a gente refletir sobre essa problemática de possibilidades para que o paciente possa engajar no processo de tratamento. Vamos refletir sobre essa primeira dica que eu coloquei aqui. A primeira dica é: entenda que processo de psicoterapia não se faz sem querer. Não se faz, gente. Ah, mas como assim? A pessoa está doente, ela precisa de tratamento psicológico, ela precisa. Sim, todo mundo precisa, gente. Eu preciso, você precisa, nossos pais precisam, nossos filhos precisam. A humanidade precisa de processo de desenvolvimento psíquico. Todo mundo precisa. Agora, esse processo é um processo autônomo. É um processo que eu preciso estar engajada no processo. Eu preciso querer o processo, senão ele não acontece. Não acontece desenvolvimento sem que eu esteja aberta a buscar o conhecimento para isso, Então isso é muito importante. Pessoa, eu tô aqui por quê? Me empurraram. Isso acontece muito com adolescente, gente. Ah, mas adolescente, o responsável quer que ele esteja ali. O responsável vai ter que ser educado também. Então isso é importante para que a gente possa, realmente essa pessoa possa engajar. E não posso, gente, a gente não pode prender a pessoa ali sem ela querer. Então isso pode facilitar muito você a não ter um paciente que tá ali sem engajar. Segundo ponto, para que a gente possa refletir sobre a possibilidade de fazer esse paciente engajar no processo. Vamos lá. Não inicie o processo sem avaliar a demanda. Gente, aí eu tava falando aqui com a Silvana, sobre essa questão no primeiro nível e do segundo nível, Nós temos 2 níveis de atendimento. O primeiro nível é justamente o nível onde a gente avalia a demanda, porque a gente não trabalha na psicoterapia com a demanda, a gente trabalha com o indivíduo diante da demanda, é diferente, Então lá a gente vai avaliar os sintomas que ele trouxe, a queixa que ele está trazendo ali, a primeira queixa que ele traz, a gente vai fazer diagnóstico psicológico, que é diferente do diagnóstico médico, A gente vai organizar essa demanda, ter a direção para que a gente possa aí sim saber se essa pessoa vai para o processo, de psicoterapia. Então eu preciso avaliar a demanda. O que é a demanda, A demanda é o que ele traz para mim. Para psicologia, demanda não necessariamente tem a ver com transtorno, Muitas vezes pode vir, ter a ver com transtorno, Uma depressão, uma ansiedade, TDAH, bipolaridade, dependência química, como a gente vai ver amanhã na VIP Class, Então, segundo ponto, a gente não pode iniciar sem avaliar a demanda, Porque é na demanda que a gente vai saber, inclusive, se eu posso atender essa pessoa, Terceiro ponto, gente, ou terceira dica que a gente pode pensar. Elas têm um segmento, E essa aí, gente, tem um segmento com essa segunda. Avalie as possibilidades de outros trabalhos. Quando a gente está no primeiro nível, a gente está atendendo uma pessoa, está avaliando, o processo dessa pessoa, as demandas e tudo mais, a gente ali que a gente vai decidir que trabalho a gente vai fazer com ela. Às vezes não é processo de psicoterapia, às vezes é um outro tipo de trabalho. Mas se eu não sei fazer avaliação psicológica, usar a anamnese, usar os instrumentos de avaliação da minha área, eu não sei avaliar que tipo de intervenção eu posso ter diante dessas pessoas. E, gente, a nossa área tem muitas intervenções diferentes. Não só o serviço de psicoterapia, Ah, Rodileia, mas o serviço de psicoterapia não é o melhor tratamento, mais aprofundado? Mas ele tem que estar no tempo certo, no momento certo, na demanda certa, Não é em qualquer demanda que isso vai acontecer. Por exemplo, quando uma pessoa não quer fazer o processo de psicoterapia. Então, tipo assim, ela não quer fazer esse processo, ela não quer. E aí, família tá chateando, família tá preocupada, então não é essa família muitas vezes que precisa de algum tipo de intervenção, de interação, de melhora, de ajuda, Então a gente tem várias possibilidades para isso, Então é importante que a gente
avalie essas possibilidades de diversos trabalhos que a nossa área tem. Então, gente, vamos pro quarto ponto pra gente, né? Eu vou continuando aqui conversando com vocês. O quarto ponto, gente, que a gente precisa, aí a gente já entra aqui, né, no nosso segundo nível. Depois que a gente já atendeu no nosso primeiro nível, já entendemos todo o processo, vocês que são do curso, lembre, né? A gente tem lá o nosso OR que explica passo a passo todas as intervenções dessa nossa área clínica, como é que faz as intervenções, né, para que a gente entre no processo de psicoterapia de forma correta. E agora, na psicoterapia, entenda cada passo da sua abordagem para diagnosticar o indivíduo no processo. Mudou agora, né? Antes, o diagnóstico psicológico é o diagnóstico da demanda, né? E demanda para psicólogo não tem a ver necessariamente com transtorno, né? Então a gente avaliou a demanda. Aqui existem vários tipos de diagnósticos diferentes, gente, na nossa área. Diagnóstico não é uma coisa só, tem objetivos diferentes, né? Então quando alguém fala assim, psicólogo não faz diagnóstico, a gente pode falar, inclusive assim, fazemos muito diagnóstico, né? Então, dentro do nosso processo de psicoterapia, nós temos diversas abordagens. Cada abordagem tem um objetivo específico e cada abordagem tem um olhar que o Jung pode, né, fala pra gente, é diagnóstico, né? É o nosso diagnóstico fenomenológico, analítico, psicanalítico, cognitivo, né? O diagnóstico, gente, é a direção que aquele tratamento vai tomar, né? O diagnóstico fenomenológico pode ser feito cada sessão. O diagnóstico psicanalítico, ele vai sendo feito no decorrer do processo, assim como os outros. E agora, se eu entro no processo psicoterapêutico e eu não sei, primeiro que eu não passei por nada daquelas fases lá, não vi nada do primeiro nível, não organizei, eu entrei como se eu fosse um terapeuta, né? A pessoa me procura só no processo de psicoterapia, porque eu não faço outro trabalho se eu sou um terapeuta. Se eu sou um terapeuta, eu não posso fazer avaliação psicológica, eu não posso fazer orientação psicológica, eu não posso fazer diagnóstico psicológico, é privativo do psicólogo. Então, se só a gente pode fazer e a gente não fez, né, a gente já vai entrar problemático. Mas faz de conta que a gente fez tudo direitinho. Vocês são de Depressão 360, com certeza vocês estão fazendo tudo direitinho, sistema passo a passo. Aí vocês chegam no processo de psicoterapia. Só que eu não sei atuar no meu processo de psicoterapia. Então eu não sei identificar qual é o processo que eu preciso avaliar do meu paciente para entender que fase que ele está nesse processo. E isso, gente, qualquer processo. Então, se o psicólogo não conhece como executar as suas intervenções e técnicas dentro da sua abordagem, que são completamente diferentes, porque os objetivos de cada abordagem são completamente diferentes, não tem como a gente entender se o erro é nosso ou é o processo da pessoa que demora mesmo, né? É o processo dela, o tempo dela, não tem como a gente entender. Então, por isso, gente, tem que entender a abordagem, tem que entender de forma pragmática mesmo, como é que eu atuo para eu entender aonde está meu paciente nesse processo. Vamos para o quinto ponto, então? Vamos lá. Quinto ponto, gente, reavalie a possibilidade de reorganizar tudo de novo o tratamento. Mas Rosileia, eu já tô na terapia com ele, no processo de psicoterapia com ele já há uns meses, mas ele não fala nada, não engaja, falta pra caramba. Vai ter que voltar lá pro primeiro nível, vai ter que fazer todo um processo de avaliação de novo dessa demanda. Porque senão, aí mesmo que essa psicoterapia, eu acho que sai até pior, porque eu acho que a pessoa vai desistir, nunca mais vai procurar um psicólogo. Então, gente, reavaliar a possibilidade de voltar tudo. Lá no nosso OR 360, a gente tem duas ferramentas que a gente usa, que é a bússola, a lupa e a bússola. A lupa do medo, do erro, né? Pra gente buscar quais as possibilidades de erros eu posso estar cometendo ou pode estar acontecendo dentro do processo, né? O psicólogo tem autonomia nisso. Ele vai lá em cada módulo, olha, eu tô aqui nesse passo aqui e não tá fluindo. O que pode estar acontecendo? Então eu pego essa ferramenta da lupa e começo a buscar as possibilidades. E a bússola, de eu ver as possibilidades de corrigir o erro. Então eu tenho que ter possibilidade de corrigir esses erros. Caramba, eu não fiz avaliação psicológica, realmente. Aqui tá, de acordo com essa problemática que está acontecendo, pode ser que eu não tenha feito uma avaliação, pode ser que eu não tenha psicoeducado um paciente, pode ser que eu não tenha psicoeducado os familiares, pode ser que, né, isso vai depender, vai variar muito de caso para caso, né? Mas eu preciso começar
a questionar o meu trabalho. Se eu conheço as minhas intervenções, a ordem das minhas intervenções, eu posso falar assim, eu pulei isso aqui, não fiz isso aqui. Porque o psicólogo ele tem uma tendência a buscar conhecimento teórico sobre a demanda para poder atender a pessoa. Ah, eu tenho um caso de TDAH, então eu vou ler tudo sobre TDAH. TDAH é isso, TDAH é aquilo, TDAH é aquilo, TDAH é aquilo, a pessoa sente isso, a pessoa sente aquilo. Ok. Aí você chega na frente da pessoa e agora o que eu faço? Aí é hora de intervir. Só que eu tenho ordens de intervenções, eu tenho diversas intervenções e possibilidades que eu posso ter com essa pessoa. Só que eu não conheço isso, eu não tenho a possibilidade de eu modificar. Falar assim, faltou isso aqui, não fiz isso aqui. Tem algumas ações às vezes muito simples, eu não fechei um contrato terapêutico com ela. Eu não fechei um contrato, ela falta, não paga isso e aquilo, não engaja tudo, ela não sabe o que está fazendo aqui, ela não sabe que isso aqui é um trabalho sério, ela não sabe que isso aqui, né? Ou seja, às vezes são pequenos detalhes que eu preciso voltar. Às vezes são detalhes grandes, a pessoa está a nível de suicídio, né? Ou seja, essa pessoa não tem nenhum tipo de amparo, nenhum tipo de... Eu poderia ter outras ações que eu não avaliei lá no início. Eu não fiz avaliação de risco de suicídio, eu não fiz... Ou seja, eu não fiz nenhum tipo de ação com ela antes. Eu não sabia que ela estava numa crise apática. E aí eu não fiz nenhum tipo de intervenção dentro dessa crise. Ou seja, tem diversas ações que se eu estou ali no processo de psicoterapia, essa pessoa não engaja, que eu preciso avaliar. E às vezes são questões como essas primeiras aí que eu falei, mas às vezes essa última. Eu vou precisar reorganizar todo esse tratamento, voltar do início. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado nas reflexões, nas possibilidades, ter causado insights aí, ajudado, né, nos insights do dia a dia aí de vocês. E amanhã a gente se encontra na nossa VIP Class. Tchau, tchau, gente. Beijo.